Fapcom. O som da comunicação. A próxima atração da Rádio Fapcom será transmitida ao vivo, direto do estúdio de áudio da Faculdade Paulos de Comunicação. Saiba mais sobre a Fapcom em fapcom.edu.br ou ligue 0800 709 8707. Este programa da Rádio Fapcom é transmitido ao vivo pelo canal Estúdio Fapcom no YouTube. Inscreva-se! Siga a gente no Facebook, facebook.com/Rádio Fapcom. Rádio Fapcom. O som da comunicação. Panorama. Olá, ouvinte da Rádio Fapcom, são 6h15 e começa agora mais uma edição do Panorama, a sua revista eletrônica. Eu, Tainá Aguinelli, te acompanho até às 6h45 da tarde com as novidades da semana de política, mundo, economia, saúde e muito mais. Tenho aqui comigo Samantha Linhares. Boa tarde, Samantha. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, ouvinte. E no Panorama de hoje você confere. Documento digital para substituir o título de eleitor é apresentado. Programa Mais Médicos é aprovado pelo Supremo Tribunal Federal. Papa Francisco se encontra com refugiados. Produto Interno Bruto brasileiro cresce no terceiro trimestre, mas fica em antepenúltimo lugar em ranking. Atividade física pode prevenir depressão. Uma reportagem especial sobre o acidente aéreo com a delegação da Chapecoense que completou 1 ano. As notícias da Fapcom, a previsão do tempo e as novidades do esporte. Política. O presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, apresentou hoje o e-Título, um documento digital que pode substituir o título de eleitor. Essa novidade pode entrar em vigor para a próxima eleição, a qual ocorrerá em 2018. Todos os eleitores podem acessar o e-Título por um aplicativo. Ele pode ser baixado gratuitamente por smartphone ou tablet. No momento, apenas os celulares ou tablets que rodam o sistema Android conseguem baixar o aplicativo. De acordo com a assessoria do TSE, o e-Título estará disponível para download em aparelhos iOS em 10 dias. Além disso, a assessoria informou que foi a partir de uma iniciativa do Tribunal Regional Eleitoral do Acre que o documento digital foi adotado e desenvolvido. Ele foi totalmente feito pela Justiça Eleitoral. Novo diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, não quis comentar as críticas feitas pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Segundo Segovia, ele ainda não tinha lido as declarações de Janot, então não podia conversar sobre o fato. Nesta manhã, Rodrigo Janot falou que Fernando Segovia foi escolhido para o cargo com o intuito de conter as investigações dos políticos na Operação Lava Jato. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, revelou ontem que na próxima terça-feira, dia 5, irá apresentar aos líderes partidários vários projetos. As propostas serão de temas econômicos que, para ele, precisam ser votadas. De acordo com Eunício, o objetivo é que na reunião os senadores definam o prazo para os projetos serem analisados pelo plenário. O
O STF, Supremo Tribunal Federal, aprovou nesta quinta-feira o programa Mais Médicos. Ele foi lançado em 2013 pelo governo de Dilma Rousseff. O programa tem por objetivo enviar profissionais da saúde para lugares pobres e com pouca cobertura médica. As regras do Mais Médicos foram mantidas e a dispensa da validação de diploma de profissionais estrangeiros foi aprovada. Internacional. O Papa Francisco participou hoje de um encontro com refugiados rohingyas em Dhaka, Bangladesh. Foi a primeira vez que o Papa falou em público dessa minoria muçulmana. Em seu discurso, ele chamou a atenção para a crise humanitária que envolve esse grupo de refugiados. Ela é uma das mais graves do século XXI. O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, participou de um fórum sobre liderança na Índia. Hoje, em sua fala, Obama comentou como as redes sociais são ferramentas poderosas e pediu para as pessoas pensarem antes de twittar. Taxista é condecorado como herói após salvar menina de 13 anos de sequestro. Satibir Arora conseguiu evitar que a adolescente fosse sequestrada por um pedófilo, o qual ela conheceu na internet. O caso aconteceu na Inglaterra. O taxista foi condecorado nessa semana pela Administração Regional de Sherway South, Northamptonshire. O sequestrador foi condenado na semana passada. Economia. O PIB, Produto Interno Bruto, cresceu 0,1% no terceiro trimestre. Ele alcançou R$ 1,6 trilhão. Essa é a terceira alta seguida quando comparado aos 3 últimos meses. Quando comparado ao mesmo período do ano passado, esse número chega a 1,4%. A informação foi divulgada hoje pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Apesar do crescimento do PIB brasileiro, o país ficou em 45º lugar em um ranking com 47 nações. O Brasil só ficou à frente de Dinamarca e Suíça. A informação é da agência de classificação de risco Austin Rating. Vendas de veículos novos aumentou em 14,6% no mês de novembro. Esse crescimento é em comparação ao mesmo período de 2016. No mês passado, mais de 204 mil veículos foram emplacados. O dado é da Federação dos Concessionários. Saúde. Estudo comprova que sedentarismo pode ocasionar a depressão. A pesquisa foi realizada na Noruega durante 11 anos. Ela também mostrou que, ao contrário do sedentarismo, a atividade física pode ajudar na prevenção da doença. Fazer um exercício leve já auxilia na precaução. O estudo não conseguiu provar a ligação da atividade física com o risco de depressão. A pesquisa foi publicada no American Journal of Psychiatry. Homens têm menos chances de acesso ao tratamento da AIDS e mais risco de morrer com doenças ligadas ao HIV. Essa informação foi divulgada pela ONU, Organização das Nações Unidas. O relatório do órgão mostra que, em média, a cobertura do tratamento entre homens a partir dos 15 anos foi de 47% em 2017. Já entre as mulheres, o índice chega a 60%. É na África Central e Ocidental onde há o maior problema. Na América Latina não existe essa tendência. 58% dos homens e 59% das mulheres fazem o uso de medicamentos em combate ao HIV. Uma correção. Os homens, a partir de 15 anos, foi de 47% em 2016.
Ontem, cientistas anunciaram o lançamento de 2 pesquisas na África, uma para testar uma nova vacina contra o HIV e outra é um remédio injetável de ação prolongada contra o vírus. O início dos testes, que acontecerão em 3 anos, representa que pela primeira vez existem 2 grandes testes clínicos de vacina contra HIV em andamento no mesmo período. Fapcom. As bancas dos TCCs, trabalhos de conclusão de curso, começam na próxima quarta-feira, dia 6. Elas acontecerão até o dia 18 de dezembro. Os cronogramas das bancas, com as datas e trabalhos de todos os cursos a serem expostos, estão disponíveis no portal da Fapcom. Confira e venha participar. As inscrições para o processo seletivo de monitoria para o primeiro semestre letivo de 2018 estão abertas. Os alunos interessados têm até o dia 11 de dezembro para se inscrever. O período de monitoria é de 26 de fevereiro a 26 de junho de 2018. Para conferir o regulamento completo do processo seletivo, acesse o site da Fapcom. Estão abertas as inscrições para o vestibular para o primeiro semestre de 2018 da Fapcom. A prova é destinada aos alunos ingressantes no ensino superior, aos treineiros e aos candidatos Enem. Estes podem participar com as notas do exame a partir do ano de 2010. O exame custa R$ 30, pode ser pago por meio de boleto ou cartão de crédito. Treineiros podem realizar a prova com isenção da taxa, mas não serão classificados. Para fazer o vestibular, o participante precisa se inscrever até o dia 14 de dezembro. A inscrição é feita através do site fapcom.edu.br. O exame será no dia 16 de dezembro, começa às 9 da manhã e tem duração de 3 horas. As inscrições para quem deseja agendar uma prova para o primeiro semestre de 2018 da Fapcom continuam abertas. Terça, quarta e quinta-feira são os dias disponíveis para o agendamento e realização do exame. Essa possibilidade de agendamento é somente para as pessoas que querem cursar uma segunda graduação e para alunos que pretendem se transferir para a faculdade. A taxa de inscrição custa R$ 30. Ela pode ser paga através de boleto ou cartão de crédito. A prova é composta por uma redação dissertativa. Ela tem duração de 3 horas. O resultado sai 2 dias depois da realização do exame. Para saber mais detalhes do regulamento desse processo seletivo, entre no site da Fapcom. As inscrições para os cursos de extensão de 2018 da Fapcom estão abertas. De março a outubro, diversos cursos dos eixos de comunicação, filosofia, tecnologia e educação serão ofertados. Para conferir a programação completa e se inscrever, acesse o site da faculdade. O Programa de Iniciação Científica de 2018 está com inscrições abertas. Para participar, você deve escolher uma das linhas práticas investigativas e um de seus grupos de estudo. Depois, é necessária a elaboração de um pré-projeto de pesquisa, o qual será avaliado. Para saber mais sobre o regulamento e o cronograma do programa, entre no site da faculdade. Na quarta-feira, dia 29, o radialista, historiador do meio radiofônico e professor Reinaldo Tavares faleceu vítima de problemas cardíacos e pulmonares aos 89 anos. O professor Reinaldo escreveu o livro Histórias que o Rádio Não Contou, publicado pela editora Paulus. Intervalo e já voltamos. Rádio Fapcom, o som da comunicação. Panorama. Você está ouvindo a Rádio Fapcom. Acompanhe nossa programação no site
fapcom.edu.br/rádio. Os discos que marcaram uma geração estão aqui no Melhores Discos. Informações, análises, curiosidades e muito mais. Melhores Discos. Toda terça-feira, às 6 da tarde. Rádio Fapcom. O som da comunicação. Siga a gente no Twitter, @Rádio Fapcom. Rádio Fapcom. O som da comunicação. Panorama. Tempo e temperatura. São 6h30. Esse fim de semana será quente em São Paulo e não há previsão de chuva forte. Amanhã, o sol aparece sob muitas nuvens no céu, mas pode haver períodos de céu nublado. À noite pode garoar. A mínima é de 18 graus e a máxima de 25. No domingo, a temperatura não muda muito. Ao amanhecer, terá névoa no céu. Durante o dia, o céu terá bastante nuvens, mas o sol aparece. A mínima é de 16 graus e a máxima de 26. E aqui no Panorama você também fica por dentro dos lugares turísticos de São Paulo no Pela Cidade. Hoje você conhece o Edifício Matarazzo. Pela Cidade. Olá, ouvinte! Eu sou a Carol Costa e começa agora mais uma edição do Pela Cidade. Hoje você conhece o Edifício Matarazzo. O prédio tem esse nome por ter sido propriedade do empresário Francisco Júnior e sede de uma das indústrias da família. Foi projetado por Severo e Vilares, com revisão do arquiteto italiano Marcello Piacentini e aberto no fim da década de 30. Em 1972, o edifício foi vendido ao Grupo Audi. Após esse período, foi uma das sedes do Banco do Estado de São Paulo até 2003 e ficou conhecido como Banespinha. O edifício foi cedido à Prefeitura após a renegociação da dívida da Companhia Municipal de Transportes Coletivos em 2004. Desde então, é a sede da administração municipal. O prédio tem 14 andares e, como foi arquitetado por um italiano, tem estilo dos edifícios da Itália da década de 30 e também possui características do estilo neoclássico. O hall de entrada é marcado pelo mármore travertino nas paredes, o que deixa o lugar ainda mais luxuoso. No terraço você encontra um jardim com mais de 400 espécies de plantas e um lago com carpas. O edifício Matarazzo fica no Viaduto do Chá, número 15, no Anhangabaú, centro de São Paulo. Você pode fazer uma visita monitorada ao prédio de segunda a sábado, às 10h30 da manhã, 2h30 e às 4h30 da tarde. Não há agendamento antecipado e a duração da visita é de 1 hora. O limite são de 10 vagas por horário e é necessário chegar com 1 hora de antecedência. Pela Cidade. E toda quinta-feira, às 6 da tarde, você pode curtir o Pela Cidade pelo site fapcom.edu.br/rádio. Cultura. Neste fim de semana acontece o Virada Nerd 2017 no MIS, Museu da Imagem e do Som. Com 32 horas de programação ininterrupta e gratuita, a Virada Nerd promete jogos, artistas do ramo, RPG,
música e muitos quadrinhos. O evento ainda terá descontos na compra de HQs e distribuição gratuita de exemplares exclusivos. Para o encerramento, Fernando Caruso e Rogério Vilela apresentarão um stand-up comedy no domingo, às 14h, seguido por show da banda Marcial de Cubatão, às 19h, com trilhas do mundo geek interpretadas ao vivo. O evento acontece das 10 da manhã de sábado, dia 2, até às 18h do domingo, dia 3, com entrada gratuita. O Museu da Imagem e do Som fica na Avenida Europa 158. O Modelódromo do Ibirapuera recebe a primeira edição do Portugal Fest de Natal. O evento começa hoje e vai até domingo e promete unir cultura e gastronomia portuguesa às tradições natalinas em um único ambiente. Lá, o público vai encontrar pratos típicos da culinária lusitana, como bacalhau, alheira, quindim e pastel de nata, representados por tradicionais restaurantes portugueses. Além disso, haverá apresentações musicais folclóricas, corais natalinos, danças típicas e atrações infantis. O Portugal Fest de Natal tem entrada gratuita e acontece das 14h às 20h. O Modelódromo do Ibirapuera fica na Rua Curitiba, 292. Estreou essa semana nas telas de cinema o longa Com Amor, Van Gogh. Loving Vincent é a primeira animação sobre Vincent Van Gogh inteiramente feita com pinturas a óleo. A realizadora Dorota Kobiela e o realizador Hugh Welkman decidiram fazer uma longa pesquisa sobre o pintor holandês e transformar as cartas, quadros e depoimentos sobre o artista numa animação. Ao todo, 150 artistas de todo o mundo dedicaram-se durante 2 anos à criação de mais de 62.450 telas frame, que resultaram em 94 minutos de filme. A lógica da obra é reproduzir o estilo de Van Gogh e refletir sobre a sua vida e as circunstâncias controversas da sua morte. O projeto foi caro e foi financiado pelos fãs através de plataformas na internet. Na próxima terça-feira, 5 de dezembro, o escritor gaúcho Rick Ferrari lança seu 4º livro em evento gratuito na livraria Patuscada, na Vila Madalena. O espaço também funciona como bar e café. Como local, a obra Rocketman também tem facetas múltiplas e mistura a poesia de Ferrari com 22 ilustrações feitas por tatuadores, além de expandir a experiência para 10 vídeos dirigidos por Catarina Conte, onde os textos são interpretados por atores. Os vídeos já podem ser vistos no site rickferrari.com.br. O livro estará à venda por R$ 45 e o evento começa às 19h. Um dos tatuadores, Vitor Otaviano, estará presente para tatuar na hora e de graça a arte que ele produziu para o livro. A livraria Patuscada fica na rua Luiz Murat, número 40. Esporte. Na quarta-feira, dia 29, completou 1 ano da tragédia aérea envolvendo a delegação da Chapecoense. O acidente, que aconteceu em Medellín, na Colômbia, matou 71 pessoas, entre jogadores, comissão técnica, diretoria, convidados, jornalistas e tripulantes. 6 pessoas sobreviveram. A jornalista esportiva e professora Deise Oliveira comenta a sensação de perder 6 colegas de trabalho. Mesmo 1 ano depois, não é fácil você falar sobre o acidente com o avião da Chapecoense, uma tragédia de dimensões absurdas, e quanto mais próximo você está das vítimas, quanto mais vínculos você tem com essas pessoas, o acidente se torna uma coisa ainda mais marcante e causa uma série de marcas mesmo na gente. Como jornalista, o que aconteceu daquela madrugada até o final daquela semana foi sem precedentes para mim. E assim, eu cobri a morte do Ayrton Senna, eu cobri outras
perdas grandes que tivemos, enfim, ao longo dos últimos 20, 30 anos, mas especificamente no caso da Chapecoense, o número de vítimas era muito grande. Existia todo um contexto de que eles estavam muito felizes e que eles tinham se classificado. Enfim, havia uma série de coisas que envolviam tudo isso, então já existia uma predisposição emocional com o time e aconteceu muito perto da gente, né? Então foram muitas vítimas e com uma carga emocional absurda por serem todos brasileiros, pela quantidade de pessoas que se foram, pela quantidade de famílias que foram despedaçadas por causa disso. E ainda por cima, nós tínhamos os nossos amigos jornalistas nesse voo. Na época eu trabalhava no Fox Sports, que perdeu 6 profissionais nessa tragédia. Obviamente eu conhecia os 6 pessoalmente. Durante a semana do dia 29 de novembro de 2016, a mídia fez a cobertura do acidente. A professora Daisy ressalta sobre como e o que foi cobrir essa tragédia. A cobertura jornalística em si, de tudo isso, para a gente, eu acho que para todos os jornalistas, para o jornalismo esportivo e mais ainda para os jornalistas esportivos de empresas que tinham profissionais dentro desse avião, né, como foi o meu caso, foi assim um desafio indescritível. É um desafio muito grande, é um desafio absurdo. Você, quando tem que fazer a cobertura de uma tragédia como essa, numa dimensão dessas, você, o seu lado humano, né? Você, antes de ser jornalista, você é uma pessoa também, obviamente. Então, por mais que você tente deixar esse lado humano um pouquinho mais apagado para você conseguir fazer uma boa cobertura, para você fazer o seu trabalho, que é passar as informações necessárias para as pessoas, já não é muito fácil. Agora, quando você tem que fazer tudo isso, e ainda com um envolvimento emocional forte, um companheiro seu de trabalho que estava aqui do seu lado no dia anterior, que pegou um pacote com você para levar para a viagem para fazer um bom trabalho no dia seguinte, e essa pessoa tá entre os mortos, é um desafio profissional sem precedentes para mim. E nós tivemos que engolir o choro, literalmente, porque eu nunca vi tantas pessoas chorando juntas numa empresa. Quando nós nos cumprimentávamos, começava a escorrer uma lágrima, daqui a pouco estava a redação inteira chorando. Inclusive a Fox contratou uma terapeuta, uma psicóloga que ficou atendendo todos os profissionais. A gente passava pela psicóloga todos os dias, durante um bom tempo, né, tudo pago pela empresa, porque nós não tínhamos condições emocionais de trabalho. As pessoas choravam o tempo inteiro, mas nós tivemos que engolir o choro, literalmente, e honrar os nossos colegas de trabalho que estavam lá em nome de uma boa cobertura. Na madrugada de terça para quarta, em Chapecó, Santa Catarina, uma procissão luminosa foi feita pelas ruas em homenagem às vítimas. A homenagem foi conduzida pelo bispo Dom Adelir Magri. Ela terminou na Catedral Santo Antônio, com uma celebração eucarística. O jornalista Rafael Renzio, um dos sobreviventes, participou da missa e leu uma oração. No final da cerimônia, o grito "Vamos, vamos, Chapé" ecoou pela igreja. Durante o dia, a Arena Condá ficou aberta para as pessoas prestarem homenagens. O túnel, o qual os jogadores entram nos vestiários, também foi aberto à torcida. 48 imagens de momentos importantes do clube e dos atletas que morreram decoraram as paredes. Pelo site oficial da Chapecoense, no portal Pra Sempre Chapé,
torcedores do mundo todo também puderam escrever mensagens em homenagem às vítimas. Nessa manhã, líderes de torcidas organizadas de times de futebol do Rio de Janeiro foram presos. Dentre eles, Manuel de Oliveira Menezes, Luiz Carlos Torres Júnior e Ricardo Alexandre Alves, dirigentes de organizadas do Fluminense. Mandados de condução coercitiva contra pessoas relacionadas a todos os clubes grandes do estado também faz parte da operação. Ao todo, são 4 mandatos de prisão, 8 de condução coercitiva e 14 de busca e apreensão. Engenhão, São Januário, Maracanã e Laranjeiras estão inclusos nas buscas. Conforme as autoridades, as investigações encontraram relação suspeita entre os 4 grandes clubes do Rio de Janeiro e suas torcidas organizadas. Grupos banidos dos estádios continuavam recebendo ingressos dos times e repassavam para cambistas, por exemplo. A operação envolve a Polícia Civil, Ministério Público Carioca e o Juizado Especial do Torcedor. Na quarta-feira, o Grêmio conquistou a Copa Libertadores da América. Jogando em La Fortaleza, na Argentina, os gaúchos venceram o Lanús por 2-1. Fernandinho e Luan foram os marcadores gremistas, e Sandy descontou de pênalti para os donos da casa. Com o resultado, o time se sagrou campeão do campeonato, e o técnico Renato Gaúcho tornou-se o primeiro brasileiro a conquistar a Libertadores por um clube como jogador e técnico. Ontem, de volta ao Brasil, o time foi recebido com festa em Porto Alegre. Após 3 horas de atraso da delegação, os torcedores puderam comemorar o título com os atletas e provocar o rival Internacional. Em um trio elétrico, a equipe desfilou pelas ruas da cidade. Essa conquista foi a terceira da história do Grêmio, que também venceu o torneio em 1983 e 1995. Agora, ao lado de Santos e São Paulo, ele é o maior ganhador brasileiro da competição. Imortal tricolor, os feitos da tua história contam de um grande valor. Ontem, o Flamengo conquistou a vaga para a final da Copa Sul-Americana. O rubro-negro ganhou do Júnior Barranquilla, time colombiano, por 2-0. Felipe Viseu foi o autor dos 2 gols. Com o placar, o Mengão voltou, após 16 anos, a decidir uma final continental. O adversário do Flamengo será o Independiente da Argentina. O primeiro jogo da decisão será na próxima quarta-feira, dia 6. O jogo será em Avellaneda. A partida de volta está marcada para o dia 13 no Maracanã. No domingo acontece a última rodada do Campeonato Brasileiro. Todos os jogos serão realizados às 5 da tarde. A Ponte Preta enfrenta o Vasco no Rio de Janeiro. Na Vila Belmiro, o Santos recebe o Avaí. O São Paulo joga com o Bahia no Morumbi. O Palmeiras vai à Arena da Baixada enfrentar o Atlético Paranaense. E o Corinthians vai a Pernambuco jogar contra o Sport. Hoje foram sorteados os grupos da Copa do Mundo da Rússia de 2018. O Brasil está no grupo E, ao lado de Suíça, Costa Rica e Sérvia. A estreia da seleção brasileira é no dia 17 de junho contra a Suíça. O Panorama fica por aqui, com produção, redação e locução de Tainá Guinelli e Samantha Linhares, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi mais uma produção da Rádio Fapcom 2017. Agradecemos a sua audiência e até a próxima sexta-feira. Panorama. Rádio Fapcom. O som da comunicação.
709-8707. Este programa da Rádio Fapcom é transmitido ao vivo pelo canal Estúdio Fapcom no YouTube. Inscreva-se! Siga a gente no Facebook, facebook.com/Rádio Fapcom. Rádio Fapcom. O som da comunicação. Panorama. Olá, ouvinte da Rádio Fapcom, são 6h15 e começa agora mais um Medidas do Esporte. Política. O presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, apresentou hoje o e-Título, um documento digital que pode substituir o título de eleitor. Essa novidade pode entrar em vigor para a próxima eleição, a qual ocorrerá em 2018. Todos os eleitores podem acessar o e-Título por um aplicativo. Ele pode ser baixado gratuitamente por smartphone ou tablet. No momento, apenas os celulares ou tablets que rodam o sistema Android conseguem baixar o aplicativo. De acordo com a assessoria do TSE, o e-Título estará disponível para download em aparelhos iOS em 10 dias. Além disso, a assessoria informou que foi a partir de uma iniciativa do Tribunal Regional Eleitoral do Acre que o documento digital foi adotado e desenvolvido. Ele foi totalmente feito pela Justiça Eleitoral. Novo diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, não quis comentar as críticas feitas pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Segundo Segovia, ele ainda não tinha lido as declarações de Janot, então não podia conversar sobre o fato. Nesta manhã, Rodrigo Janot falou que Fernando Segovia foi escolhido para o cargo com o intuito de conter as investigações dos políticos na Operação Lava Jato. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, revelou ontem que na próxima terça-feira, dia 5, irá apresentar aos líderes partidários vários projetos. As propostas serão de temas econômicos que, são do Panorama, a sua revista eletrônica. Eu, Tainá Guinelli, te acompanho até às 6h45 da tarde com as novidades da semana de política, mundo, economia, saúde e muito mais. Tenho aqui comigo Samantha Linhares. Boa tarde, Samantha. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, ouvinte. E no Panorama de hoje você confere. Documento digital para substituir o título de eleitor é apresentado. Programa Mais Médicos é aprovado pelo Supremo Tribunal Federal. Papa Francisco se encontra com refugiados. Produto Interno Bruto brasileiro cresce no terceiro trimestre, mas fica em antepenúltimo lugar em ranking. Atividade física pode prevenir depressão. Uma reportagem especial sobre o acidente aéreo com a delegação da Chapecoense que completou 1 ano. As notícias da Fapcom, a previsão do tempo e as novidades. Rádio Fapcom. O som da comunicação. A próxima atração da Rádio Fapcom será transmitida ao vivo, direto do estúdio de áudio da Faculdade Paulos de Comunicação. Saiba mais sobre a Fapcom em fapcom.edu.br ou ligue